Paz do Senhor Jesus, amém. Sejam todos bem-vindos, glória a Deus. Sejam bem-vindos, irmãos que estão acompanhando pela internet. Louvado seja o nome do Senhor, amém. Feche seus olhos um momentinho, queridos, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, te exaltamos e te glorificamos, Senhor, por aquilo que Tu és. O nosso coração se alegra, Pai, por mais uma vez estarmos, Senhor, servindo na Tua casa. E nós cremos, ó Deus, que tudo veio de Ti, tudo provém de Ti, tudo é para Ti, Senhor. E estamos aqui, Pai, nesta noite, para recebermos de Ti, Senhor, o Teu coração. Por isso, Pai, venha falar conosco através da Tua palavra. Toma nas Tuas mãos a cada vida aqui neste lugar. E que em nome de Jesus Cristo, ó Pai, todo espírito contrário a este lugar, a estas pessoas, aqueles que estão em casa, dá ordem, Pai, aos Teus anjos para nos guardar e nos livrar nesta noite. E que em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós possamos, Senhor, sair daqui, meu Deus, meu Pai, abençoados, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós Te glorificamos e Te exaltamos, Senhor, meu Deus, porque o Senhor tem o controle de todas as coisas. E sabemos, Deus, que o Senhor está neste lugar, porque a Tua palavra nos garante isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pega a sua Bíblia. Abra no penúltimo livro, no livro de Judas. 1 João, 2 João, 3 João, Judas, Apocalipse. Então lá no finalzinho da sua Bíblia, antes do livro de Apocalipse, o Senhor tem colocado algo no meu coração para compartilhar com os irmãos. E eu creio que Deus vai falar contigo. Fala para o seu irmão assim: eu vim nessa noite. Fala assim: eu vim esta noite para ouvir a voz de Deus. Amém. Glória a Deus. Judas no primeiro capítulo, primeiro e único capítulo, amém? Eu quero ler a partir do versículo de número 4. Versículo de número 4 diz assim: pois certos homens que se introduziram com dissimulação, os quais desde há muito estavam destinados para este juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus, e negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Quero lembrar-vos de que bem já estáis ciente em tudo, de uma vez por todas, e que o Senhor Jesus, tendo salvo um povo tirado da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Fala comigo assim: os que não creram foram destruídos. Versículo 6: e os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, eles os têm reservado em prisões eternas, nas escuridões, para o juízo do grande dia. Assim também Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo prostituído, como aqueles que têm ido após outra carne, foram postas como exemplo, sofrendo a pena de fogo eterno. Contudo, versículo de número 8, semelhantemente também estes falsos mestres, sonhando, contaminam a sua carne e rejeitam toda a autoridade e blasfemam das dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou de pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, difamam tudo o que não entendem. Naquilo que compreende de modo natural, como animais irracionais,
até nisso se corrompem. Versículo de número 11. Ai deles, que entram pelo caminho de Caim, movidos de ganâncias, foram levados pelo erro de Balaão, pereceram na revolta de Coré. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco sem nenhum recado. Pastores que se apacentam a si mesmos, são como nuvens sem água, levadas pelo vento, árvore em plena estação de frutos, e destes desprovidas e desarraigadas e duplamente mortas. Estão como ondas furiosas do mar, espumando as suas próprias sujidades. Estrelas errantes, para das quais tem sido eternamente reservada para a escuridão das trevas. Certamente, a estes profetizou Enoque, o sétimo depois de Abraão, dizendo: vede, o Senhor vem com seus milhares e milhares de anjos e santos, para fazer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, em todas as suas duras palavras que os ímpios pecadores contra eles proferiram. Versículo de número 16. Estes são murmuradores. Fala comigo, murmuradores. Estes são murmuradores, queixosos, andando segundo as suas próprias vontades, cuja boca diz coisas muito arrogantes, bajulando pessoas por motivos interesseiros. Amém? Glória a Deus. Essa semana me ocorreu algo no meu coração, de uma mensagem que eu ouvi há muitos e muitos anos atrás, acerca de murmuradores. E aqui Judas ele traz a recordação do povo que Deus havia tirado do Egito e levado para uma terra que mana leite e mel. E ali a Bíblia diz que Deus resistiu a estes homens murmuradores, porque eles tinham uma característica não tão diferente como nos nossos dias. Muitos deles queriam, por orgulho, por soberba, por vaidade, quererem ser maior ou melhor, querendo se achar. E você vê, por exemplo, aqui no versículo, a partir do versículo de 8 em diante, ele diz que são como a mula de Balaão. Eles são como na rebelião de Coré. Coré, a família inteira de Coré foi morta porque eles se levantaram contra Deus, se levantaram contra o homem de Deus. A Bíblia diz que a terra se abriu e aquela família inteira foi engolida no meio do deserto. A família inteira. Eles levavam fogo estranho. Eles eram murmuradores. Sabe aquela pessoa pessimista que o tempo todo está reclamando, está dizendo porque isso, porque aquilo, porque o fulano consegue, porque eu não consigo? Estes homens, estas mulheres, a Bíblia diz que a reclamação, aqui que acabamos de ler, soa aos ouvidos de Deus como orgulho, soberba e vaidade. São pessoas errantes. São pessoas como nuvens sem água. São como árvores frondosas que eram para dar fruto e está na estação, tem até folha, mas não tem fruto algum. Contudo, versículo 8, são semelhantes a falsos mestres, levantando falsas doutrinas, vento de doutrinas de demônios. São pessoas contenciosas. Sabe o que é contenciosa? Aquela pessoa que espera uma unha, um cabelinho, um fiapo para arrumar uma briga, para arrumar uma encrenca, arrumar um problema. Sabe aquela pessoa que está ligada na tomada esperando alguém encostar para levar um choque?
esse tipo de pessoa, Deus resiste. Fala comigo, Deus resiste. Isso não é só para ovelhas, aqui também está falando de líderes, está falando de pastores, pastores que se apacentam a si mesmos, que cuidam apenas de si mesmo, que cuidam apenas dos seus interesses, que cuidam apenas de satisfazer a vontade e o desejo da sua carne. E olha que interessante, Judas diz, Enoque, que a Bíblia não fala muito dele, mas Enoque profetizou acerca desse tipo de pessoa. Vede que o Senhor vem com seus milhares e milhares de anjos e santos para fazer juízo contra todos os murmuradores. Você sabe quem é que te impede? Você sabe quem é que para você, paralisa você de você avançar, de você conquistar? Não é Deus, não é o diabo, é apenas você mesmo. E o Senhor falou muito comigo essa semana sobre murmuradores queixosos. Normalmente aquela pessoa que murmura, a palavra murmurar, ela está mais próxima da palavra reclamar. É uma pessoa que reclama de tudo e não valoriza o que já tem. Se você tem um carro e vê uma pessoa que tem um carro melhor, você não valoriza o que tem e reclama porque não tem o carro que o outro tem. Se você tem uma roupa ou se você tem um tênis e olha para uma pessoa que tem, e ela, além da reclamação, ainda vai na questão da inveja. Então, a murmuração faz com que a tua vida não fique só em ciclo de Deus, em círculos. Você sempre vai voltar para a estaca zero. E a respeito disso, Judas ele comenta e fala do povo que saiu do Egito. Sempre quando você pensa que está avançando, na verdade você está recuando. Você tem a sensação de que andou 2 ou 3 passos, mas recuou 10. Porque o teu crescimento é baseado em si mesmo. A tua caminhada é baseada em si mesmo. Porque o nosso coração muitas vezes ele é enganoso. Fala para o teu irmão, teu coração é enganoso. O bem que queremos fazer, nós não fazemos, Paulo disse. E o mal que não queremos fazer, isso a gente faz. Você já reclamou alguma vez na sua vida para o seu pai, para sua mãe? Ah, me dá, eu quero. Na nossa época que era diferente dessa geração. Tu reclamava, fazia uma birra, uma pirraça, era uma vez só. Né, irmão Jorge? Era uma vez só. Era só olhada de canto de olho. Bem sério. Aquilo tremia tudo. Tremia por dentro, por fora. Hoje em dia, as crianças ditam a regra dentro de casa. Os jovens fazem o que querem. Os adolescentes, 12, 13 anos de idade, já são donos da sua própria vida. E diz o que vai ou não vai fazer. Essa semana nós atendemos uma família com bastantes problemas. E uma menina de 17 anos, querido, intentando contra a sua própria vida. Querendo tirar a sua própria vida porque perdeu um namorado. É o fim do mundo. Ele não vai ficar comigo, acabou tudo para mim. Aonde está a nossa mente e o coração? Eu tenho falado, tenho ministrado quando eu posso, as oportunidades que tenho de... O nosso coração está voltado para aquilo que é eterno. O nosso coração está voltado para quem Deus é, para quem Jesus é, e não só por aquilo que Ele pode fazer. A mentalidade da geração que nós vivemos hoje é um Cristo que só dá, que faz, que acontece. Ele faz sim, Ele acontece, mas Ele não é só isso, Ele é muito mais. Ele é muito mais.
As pessoas iam até o encontro de Jesus por aquilo que ele era, o Salvador. Era um homem que, sim, cura, que liberta, que opera sinais, milagres. O pastor Biratã compartilhava essa semana acerca de um homem que foi curado de cegueira. E o texto diz que Jesus curou ele e falou assim: vai até o pastor da igreja e paga a oferta que Moisés determinou. Assim também aconteceu com um leproso. E quando esse cego chegou lá e disse para o pastor: olha, eu fui curado, vim aqui pagar a oferta que Moisés determinou. O que você tinha? Eu era cego. Ah, tu não era cego. O que está escrito aqui? Que cor é essa? Isso e aquilo. Ah, tu está mentindo. Quem te curou? Olha, foi o tal de Jesus de Nazaré. Não conhece Jesus de Nazaré. Aquele cego respondeu para ele assim: de uma coisa eu sei, antes eu era cego, mas agora eu vejo. Reclamamos até para poder entender ou explicar aquilo que Deus está fazendo. Eu compartilhava ontem ali em Bento Gonçalves, num culto poderoso, sobre o tempo que nós estamos vivendo. É um tempo de entender as coisas de Deus, porque só reclama quem não entende. Você ensina para o teu filho, para a tua filha, quando está lá no mercado, quando ele é pequeno: pai, eu quero isso, pai, me dá um biscoito, eu quero chocolate, agora eu quero sorvete, agora eu quero picolé, eu quero um monte de coisa. Aí você explica uma vez, você fala uma vez: meu filho, não dá, não tem. Ou até mesmo porque não adianta, ela vai querer tudo. Você está querendo podar e ensinar. Mas ela entende? Não, e é por isso que ela chora. Você não entendeu o que eu quis dizer aqui nessa noite. Porque você não entende, você reclama e chora para Deus. Hoje pela manhã, nós tivemos batismo lá em Farroupilha. Um irmão que a esposa dele eu batizei há uns 2 anos e meio, 3 atrás. E no dia do batismo da sua esposa, eu convidei: meu irmão, você não quer batizar também? E ele disse: não, eu não estou pronto, não estou preparado. Eu falei: amém. Ele não entendeu. Mas com o passar do tempo, o argumento dele de não querer se batizar era porque ele tinha muitos problemas na sua vida. Mas ao decorrer do tempo, as coisas começaram a ficar pior, mas ficaram pior do que antes. E chegou ao ponto que Deus estreitou. Fala para o teu irmão: quando Deus estreita, ai, 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 ai. A mãe daquele homem, daquele rapaz, ficou terrivelmente doente. Estava na UTI, o médico desenganou ela. Disse: ó, pode se preparar que ela vai morrer. Aquele homem ficou tão desesperado que ele fez um propósito com Deus. Ele disse: se o Senhor curar a minha mãe, eu vou parar de beber, porque isso era a prisão e a cadeia dele. Mas também vou me batizar. E isso foi essa semana. Ela estava na UTI. E nós oramos, levantamos intercessores e começamos a orar. E aquela mulher está em casa. Glória a Deus, amém? Ontem veio a vontade da carne de voltar a beber. Ele fez o propósito, ele parou de beber. Mas o organismo sentiu. E ele teve vontade de beber. E ele falou para a esposa disse para ele bem assim: não foi comigo e nem com o pastor que você se comprometeu. Foi com o próprio Deus. Ele teve que segurar ali na unha. E hoje pela manhã, durante o batismo, ele veio e raspou a cabeça todinha. Eu não estava entendendo. Eu falei: meu irmão, raspou a cabeça para quê? Ele falou: não, porque eu tinha que me batizar. Na hora não entendi. Mas ele é uma pessoa que veio de um berço de terreiro de macumba. E para tudo que é aliança,
eles raspam a cabeça para fazer impactos. E eu entendi que aquele homem, na linguagem dele, no entendimento dele, estava renovando, estava restaurando uma aliança com Deus. Ele começou a entender. E a reclamação pode até ser que venha uma nova oportunidade de reclamar da vida. Você já reclamou da vida? Pode ser que seja natural, mas não é para ser assim. Porque aquele que reclama não entende, aquele que reclama não conhece. Nós cantamos aqui que precisamos conhecer Jesus. Nós dissemos aqui, falando a respeito de Adão, o orgulho fez com que ele fosse tirado do jardim. O orgulho, a vaidade, a soberba, a falta de entendimento faz com que a gente muitas vezes retroceda e comece a reclamar da vida. Reclama do carro, reclama da televisão, reclama do governo, reclama do presidente, reclama disso, reclama daquilo, reclama do vizinho, reclamamos de tudo. E passamos uma vida assim, num círculo vicioso de murmurações. E isso, quando chegou aos ouvidos de Deus, provocou em Deus algo muito ruim. Fala comigo. Ai, 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 ai. Versículo 11. Ai deles que entram pelo caminho de Caim, que fazem o que querem com o desejo da sua vontade, do seu coração e da carne, movidos de quê? De ganância. Foram levados pelo erro de Balaão. O erro de Balaão não foi em profetizar a favor de Deus, a favor do povo de Deus. O erro de Balaão foi em profetizar contra o povo de Deus. E instruir os inimigos de Deus de como perverter uma pessoa, uma comunidade, a andar no caminho errado. Balaão, se fosse traduzir para a linguagem de hoje, ele era um influencer, um coach, dizendo como que se faz para corromper o povo de Deus. Você está entendendo isso? Ele era um influencer. Balaão era o influencer da época dele, ensinando. Olha só, eles foram levados pelo erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré, em querer dizer, como eu dizia quando era jovem: eu tenho domínio, eu sei o que estou fazendo, eu sei o que eu quero, haja o que houver, não importa quem está na minha esquerda, na minha direita, quem está na frente, se ficar na frente eu passo por cima. A rebelião, a revolta de Coré, estes são manchas, são coisas que ficam marcadas nos céus. Versículo 16: estes são os murmuradores, os queixosos, andam segundo as suas concupiscências ou prazeres da carne, cuja boca diz coisas arrogantes, são bajuladores, pessoas que vivem pelos motivos interesseiros. Eu só faço se eu tiver algum retorno, eu só vou junto se alguma coisa eu tiver de benefício, eu só dou para Deus porque se Deus me der, eu só vou fazer se Deus fizer. Imagina como que fica o coração de Deus quando Ele olha para a igreja, quando Ele olha para mim e para você. Ele vem, como a Bíblia diz que nós somos enxertados em Cristo, Ele vem para encontrar o fruto que foi gerado através da palavra, através de oração, através de curas, de libertação. Ele vem para colher um fruto na sua vida. E o que você tem para oferecer? Orgulho, vaidade, soberba, reclamação, reclamação e reclamação e reclamação. Muitas famílias se destruíram e se perderam por causa de reclamação. Casamentos terminaram porque quando o marido ou a esposa chegava em casa, um queria a atenção do outro, mas só tinha problemas.
O marido chegava em casa cansado do trabalho, queria só apenas tomar um banho, tirar o sapato, comer uma jantinha gostosa, ficar meia horinha na caixinha do nada ali, para depois ouvir um dia inteiro de reclamação da esposa, ou vice-versa. Aí o marido casa, a esposa não sabia nem fritar um ovo, Rafael. Uma semana depois do casamento, ela veio pedir conselho lá em Brasília. Pastor, estou passando um problema sério. O rapaz veio e falou assim: o que foi, meu irmão? Ele disse: pastor, eu estou começando a ficar desidratado, desnutrido. Por quê? A minha esposa não sabe fritar um ovo. Eu chego em casa do trabalho cansado, querendo tomar um banho, querendo me alimentar e descansar. Eu ainda tenho que fazer comida, porque minha esposa não sabe fazer comida. Aí eu olhei para ele e falei assim: meu irmão, não sabe, ou não quer aprender, ou não quer fazer. Aí ele falou: pastor, é tudo junto. E uma semana de casado. E outro problema foi um dia que chegou uma irmã, uma semana antes do casamento, e disse assim: pastor, nós estamos com um problema sério. O que foi, minha irmã? Nem começou, vocês nem casaram ainda. Ela disse: não, pastor, porque nós ganhamos uma lua de mel lá no lugar tal, assim, tava o melhor lugar da terra, vamos dizer assim. Eu falei: uau, tu está reclamando? Ela disse: não, pastor, é porque o meu marido quer levar a sogra junto para a lua de mel. Eu falei: agora eu estou entendendo. Veja só, pessoas que não se posicionam, pessoas que não são decididas por Deus, pessoas que não entenderam na verdade o que Jesus quer e tem para mim e tem para você. Eu quero encerrar com essa mensagem. Jesus encontrou pelo caminho um jovem rico, Mateus 19, e ali aquele jovem, quando fala na Bíblia de jovem, está falando talvez muitas vezes de imaturidade. Quando fala de ancião, está falando de experiência, de maturidade. Mas aquele jovem era o quê? Rico. E a imaturidade não diz que aquele rapaz não era um bom administrador. E para um jovem ser rico, provavelmente ele herdou dos pais, porque não havia tido tempo para ele viver o suficiente para enriquecer. Então ele não trabalhou para conquistar o que ele tinha. Mas ele, movido de ganância, como nós lemos aqui, por amor ao dinheiro, por amor às coisas, fez com que ele retrocedesse, fez com que ele desviasse do caminho. Quando ele encontrou o caminho, que é a verdade e a vida, ele se perdeu, porque ele escolheu viver preso. É verdade sim que Jesus vem e traz o sermão e dizendo que nós não podemos servir a dois senhores, porque a confiança, que significa mamon, daquele jovem estava no dinheiro. Porque quando Jesus falou: uma coisa te falta para você conquistar o que você tanto busca, pega tudo que você tem, que você considera ser seu, conquistado por você, considera ser a tua confiança, porque se você tem, você vai lá e paga. Se você quer, você vai lá e compra. A gente brincava essa semana que tem gente que não sabe o que fazer com dinheiro, né? Fala isso para um pastor: pastor, eu não sei o que eu faço com o meu dinheiro. O pastor vai dizer para você o que você vai fazer com o seu dinheiro. Mas tem gente que não sabe e ainda reclama. Reclama da vida. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, porque vocês só reclamam. Olha o que Deus está dizendo aqui nessa noite: ai deles. Você já tentou chegar perto de alguém famoso? Sim ou não? De algum artista, alguém famoso? Quando você tentou chegar próximo, você tinha uma boa intenção, sim ou não? Você não quis chegar lá com maldade, você quis tirar uma foto, dar um abraço, um aperto de mão, sei lá. E o que aconteceu? Sempre tinha alguém
te barrando. Você não tinha um acesso direto a essas pessoas. E por que eu estou falando isso? Que a reclamação faz com que barreiras impeçam que você se chegue a Deus. A reclamação, a murmuração faz com que o Espírito Santo resista à tua oração. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça maior, fala comigo, maior graça aos humildes. Se humilhar diante de Deus não é viver uma vida de pobreza. Fala para o teu irmão, humildade não é pobreza. É a simplicidade do teu coração. É chegar diante de Deus e falar assim, Deus, eu sou isso aqui. Isso que eu estou vendo, mas se você está vendo mais coisas, eu abro mão, eu renuncio. Porque eu quero te conhecer. Eu preciso ser alcançado, eu preciso ser ministrado, eu preciso ser curado e liberto de muitas coisas. Olha o que diz o versículo 20, nós vamos encerrar e vamos orar. Versículo 20 diz assim, mas vós, fala para o teu irmão, você que não é murmurador, você que não reclama, tá? Mas vós, amados, edificados sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Está se conservando, se preservando no amor de Deus e aguardando a resposta no tempo certo de Deus. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3 que há tempo para todas as coisas. Eu sei que talvez você tenha vivido tantas aflições e tantas angústias, mas vai ser do jeito de Deus, querendo você ou não. Vai ser no tempo de Deus, querendo você ou não. E o tempo faz parte do processo do amadurecimento. O tempo faz parte com que você aprenda a administrar aquilo que Deus ainda vai colocar na sua vida. É seu, mas Ele ainda vai liberar no tempo certo. É como que nós, no meio da sociedade, quando um jovem, um homem ou uma mulher alcança a maioridade, ele tem uma maior liberdade de fazer algumas coisas que o jovem não pode fazer. Infelizmente, na nossa lei, muitas coisas que não precisam ser feitas. Por exemplo, como beber. Mas olha só, o que Deus está falando aqui é que muitas coisas você reclama porque você não amadureceu para o tempo de Deus. Você não pode chegar no inverno e querer colher as frutas do verão. Eu sei que tem frutos que dão no inverno, mas o tempo certo de frutificar é no verão. O inverno vem e seca tudo, morre tudo, as folhas caem. Aí vem a primavera, ela volta a florescer, e quando está começando a florescer, você já quer o fruto. Não está maduro ainda, está verde, precisa amadurecer, mas você quer porque quer comer. Lá em Brasília, sabe o que a gente fazia quando era menino? A gente saía com os amigos, a gente procurava os pés de manga, levava ou um saco de sal, ou um saco de açúcar, porque se não achava manga no pé, a gente ia para os pés de limão, aquele limão galego laranjadinho, cortava no meio, passava o açúcar, ó. Se não era manga verde, cortava, passava um pouquinho de sal e comia, tomava. E os donos dos lugares onde a gente ia pegar as mangas, eles reclamavam, brigavam, jogavam pedra. Corria atrás da gente de mangueira, de pedaço de pau, porque a gente estava comendo as frutas verdes. Não estava esperando o tempo certo. É que nem aqui, não é diferente na região. Você passa na rua, graças a Deus o sul é abençoado nisso. Tem pés de frutas na rua. Laranjas, bergamota, né? Mas você vê alguém o tempo todo indo lá pegar. Já pensou, irmão Jorge, tu chegar lá no vizinho e pegar um sacolinha de
de laranja, o homem fica doido, mas também ele não come. É assim ou não é? É uma escultura muito estranha. Mas você precisa entender que no tempo de Deus, fala para o teu irmão, o tempo de Deus não é o meu. E eu preciso amadurecer isso. Enquanto você não entender, você vai continuar reclamando. Enquanto você não entender, você vai continuar se esperneando, dizendo: eu quero, eu quero, eu quero, eu preciso. Mas o tempo de Deus, ele nunca está atrasado, ele nunca está adiantado. Aí você pergunta para mim: então, pastor, quando é que eu sei que é o tempo de Deus? Essa é uma boa pergunta. Quando que você sabe quando é que é o tempo de Deus? Quando aquilo não substitui Deus na sua vida. Deus está em primeiro lugar. Porque quando você quer fora do tempo, Deus está em segundo lugar. Você está entendendo isso? A murmuração, a reclamação fez com que esse povo que saiu do Egito, algumas semanas depois chegaram na terra, fez com que eles não entrassem. Porque eles reclamaram: tem gigante, tem inimigos, eles são guerreiros, e nós somos ali plantador de arroz, de feijão, de milho. A gente só sabe trabalhar, ser escravo, a gente não é guerreiro, não é do exército. Eles só reclamavam e continuavam no deserto: porque não tem água para beber. Aí Deus fazia com que Moisés saísse água da rocha, através da vida de Moisés. Reclamava do calor e Deus mandava uma nuvem, para que eles não ficassem tostados no sol. Reclamava do frio à noite, Deus mandava uma coluna de fogo, para que eles não morressem de frio. Reclamavam porque eles não aguentavam mais comer maná, porque eles estavam querendo as cebolas do Egito. Aí Deus, além do maná, manda codornizes. Se fosse lá em Minas, olha só, na linguagem da tradução de Minas, Deus enviou pão de queijo e frango a passarinho para eles. E Gatorade para eles tomar no deserto. Deus deu do bom e do melhor, e aquele povo continuou reclamando. Eu faço uma pergunta: só reclama aquele que não valoriza aquilo que já tem, aquilo que Deus já deu. E aí quando perde, aí vem aquele remorso, aquela dor, dizendo: eu não valorizava a esposa que eu tinha, eu não valorizava o marido que eu tinha, eu não valorizava o pai que eu tinha, a mãe que eu tinha, o filho, o emprego. Nós cuidamos de um jovem, mais de 10 anos, conheci ele em 2009. E ele teve muitas passagens por diversas, quase, não digo uma centena, mas meia centena de empregos ele teve por resposta de oração. Fala para o teu irmão: resposta de oração. Mas nenhuma agradava a ele. Ele chegava: pastor, ora por mim, porque eu estou com um projeto, um propósito, eu quero entrar em tal vaga, fazendo tal concurso. Aí ele passava e entrava. Deus abria a porta. Um mês, 2 que estava lá, reclamava dizendo: não era do jeito que eu pensava, não é do jeito que eu queria. Saía e ficava um período desempregado. E aí começava tudo de novo, e tudo de novo. E eu olhei para ele assim, quando eu cansei de orar, eu falei para ele assim: meu irmão, eu já acho que é a 30ª ou 40ª vez que eu oro pela mesma coisa, e a tua vida continua a mesma. A tua vida continua o mesmo círculo vicioso. Eu já assisti esse filme, estou enjoado, não vou orar por você não. Falei bem assim para ele. Ele ainda quis jogar comigo. Como assim, pastor? Você é pastor e está desfazendo do meu problema? Eu falei assim: não estou desfazendo do seu problema. A minha Bíblia, a sua Bíblia diz que nós não devemos dar pérola aos porcos. Aqueles que foram tirados do charco de lama, de lodo, e foram limpos pelo sangue do Cordeiro, tornaram outra vez a ser escravo do pecado. Eu falei: quando você decidir de verdade o que você quer de Jesus, o que você quer da tua vida, eu volto a orar por você. Aí fazia um beijo, ficava um tempo sem falar com a gente. Daqui a pouco voltava. Eu entendi. Sabe, queridos, a reclamação
talvez cause tristeza no coração de Deus, porque Deus já fez tudo. Você crê? Efésios 6:1 diz isso. E Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Efésios capítulo 1, perdão. Ele já nos abençoou com tudo. Fala para o teu irmão, Ele já te abençoou com tudo. Por que não vem tudo de uma vez? Porque há tempo determinado para todas as coisas, todos os propósitos de Deus na terra, na sua vida. Uma irmã ontem à noite veio para mim e falou assim: pastor, hoje eu entendi a graça. Eu falei assim: uau, não é fácil de explicar a graça. Ela disse assim: eu entendi hoje que Jesus já me perdoou por todos os meus pecados que eu vier cometer ao decorrer da minha vida. Eu falei: é verdade. Tu não sabe qual o pecado que você vai cometer amanhã, mas Ele já te perdoou. O sangue dele foi derramado por isso. Ela falou assim: uau, isso é tão maravilhoso. Aí eu olhei para ela e disse assim: mas João também disse que nós não devemos dar ocasião ao pecado. Eu não sei o que você está pensando no seu coração em fazer, só porque Jesus vai te perdoar? E se hoje for o teu último dia? Vai, pega, uma escolha sua. A irmã olhou para mim: pastor, pensando desse jeito eu vou continuar. Vou continuar não querendo errar. Eu falei: aleluia, glória a Deus. Só porque Jesus já te perdoou por tudo, pelos pecados da humanidade, eu posso fazer do meu jeito? Fala para teu irmão assim: não é do seu jeito, é pela vontade de Deus. Amém? Se coloque em pé. Eu quero orar com você. É com muito temor e amor no coração que eu compartilho essa mensagem contigo nessa noite. Para você que está em casa, talvez você gostaria de ouvir algo bom, dizer aquilo que você gostaria de ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir, você está ouvindo hoje, porque Deus está cansado de olhar para você e querer te abençoar, mas ser impedido por você mesmo. Porque se você tem um filho e o seu filho age com você dessa maneira, com certeza você não vai dar o que ele quer. Mas é no tempo certo, é no tempo determinado de Deus. O que você pode fazer hoje é falar: Deus, me leva para o lugar certo, a condição certa, e o momento certo, em que o Senhor quer transformar, ou quer fazer, ou quer me entregar, ou quer me curar, ou quer me libertar, qual seja o seu problema. A oração, ela é um processo. O milagre, ele é um processo. Tudo é gerado no mundo do Espírito. E nós precisamos, sim, convictos, com fé, como nós lemos agora há pouco, de que Deus já determinou sobre a tua vida. Se Ele já fez, fala para o teu irmão: se Ele já fez, o que eu preciso receber hoje não serve para amanhã. Porque o maná, ele é diário. Você está entendendo? E o que Deus tem para liberar para a sua vida hoje, é hoje, não é amanhã. Amanhã Ele tem outras coisas. E o bom é que o maná, ele é diário. Ele não é só hoje. Então eu não preciso ficar angustiado pelo que eu vou comer, o que eu vou beber amanhã, o que eu vou vestir, onde eu vou morar. Se encarrega de providenciar todas as coisas, porque eu busquei hoje, em primeiro, o reino de Deus. Feche os seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, que está sendo liberada, Senhor, sobre os nossos corações nessa noite. Te pedimos graça, Senhor, te pedimos misericórdia. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nos ajuda a entender e a compreender, Senhor, meu Deus, meu Pai, os teus propósitos. Nós cremos, Pai, que tudo coopera, mas, Senhor, somos feitos de carne, somos do pó. Lembra-te, Senhor, do que somos feitos, e por isso, Pai, que clamamos pela tua misericórdia. Te pedimos, ó Deus, que pela tua bondade o Senhor venha tratar em nós, trabalhar
toda e qualquer ansiedade, tudo aquilo que nos impulsiona, toda vontade carnal e pecaminosa, Senhor, meu Deus, meu Pai, que nos leva a deixar de crer, deixar de confiar, Senhor, meu Deus, meu Pai, que nos leva muitas vezes a nos desesperarmos, Senhor, meu Deus, meu Pai, por causa dos suspiros, Senhor, meu Deus, meu Pai, de vingança, pelos suspiros, pelas vozes de destruição que nos cercam. Mas queremos, Senhor, meu Deus, meu Pai, tirar toda a voz que não é sua, mas que a tua voz fale diretamente ao nosso coração, e nós possamos produzir frutos dignos de arrependimento, ao qual o Senhor nos leva para mais perto de ti. E nós clamamos, Senhor Jesus, nesta noite, libera, Senhor, o maná, aquilo que teus filhos necessitam para esse dia, para essa data, Senhor. E em nome de Jesus Cristo, Pai, porque nós cremos, Pai, que a tua bênção, ela enriquece e não acrescenta dores, como diz a tua palavra, e cremos que tudo coopera, Senhor, tudo que vem de ti é bom, e aquilo que o Senhor tem para nós hoje, Senhor, nós nos apropriamos, com fé e convicção, Pai, que o Senhor está mudando a nossa história, está transformando mentes nessa noite, está curando emoções, vontades, sentimentos, está, Senhor, meu Deus, meu Pai, abrindo os nossos olhos para crer, abrindo os nossos corações para entender, Senhor, meu Deus, meu Pai, que existe muito mais daquilo que o Senhor pode dar, mas por aquilo que o Senhor é. E por isso, Deus, nos leva, Senhor, a este lugar de intimidade, de comunhão, e que ao decorrer, ó Deus, dessa semana que vai se iniciar, a tua bondade, a sua graça, a sua misericórdia, Senhor, continue nos perseguindo para nos abençoar, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar.